Nossa, que honra estar mais uma vez aqui, me comunicando com vocês. Já estive na posição que estão agora. Já fui como vocês, único e imperfeito. Hoje, estou em outro plano e enxergo o mundo com mais clareza. Descobri que a natureza humana se resume simplesmente ao amor e a fazer o bem. Por essa razão, te convido a vir comigo nessa mais bela viagem dentro do cinema espírita. Oi, gente, tudo bem? Bom, sou Regiane Alves, para quem não sabe. Eu tive a oportunidade de fazer essa personagem, Joana de Ângeles. Então, para mim foi eu digo assim que não foi nenhum trabalho, né? Acho que foi um chamado da forma que veio. Eu fui escolhida pelo próprio Divaldo para fazer a Joana de Ângeles. Quando você puder, assista, porque eu acho que assistir esse filme nesse momento da passagem, assim, da vida, né, entre a morte, é algo que te traz uma paz tão grande, é algo que vai fazer tão bem. E quem assiste acaba me ligando depois. Você tem toda razão, que bom, me acalmou, fiquei feliz. Que Joana siga nos abençoando e nos protegendo sempre. Ore por tua irmã todos os dias. Por favor, me diga quem é a senhora. Me chame de espírito amigo. Amigo? Mas quase me deixou morrer, né? Aliás, eu estou 95% morto. Não seja por isso. Eu posso providenciar os outros 5% para completar os 100 e o senhor já passa para o lado de cá. Não, tô bem desse lado, obrigado. Divaldo, preste atenção. O que aconteceu em Aracaju te abateu moralmente. E por causa dessa tristeza, você foi vítima de uma obsessão. Só isso. Só isso? E a senhora não poderia ter feito nada? Eu jamais poderia interferir no teu livre-arbítrio. A escolha será sempre tua. Da minha parte, esperes apenas trabalho e dedicação, jamais regalias ou facilidades. Mas se um espírito não pode evitar o meu suicídio, como é que o outro tem poder de me induzir ao suicídio? Aquele espírito não te induziu a nada. A tua mente é que entrou na sombra e criou a condição emocional para que ele se sentisse em casa. As tuas emoções sem controle que deram esse poder a ele. Mas se ele é um obsessor, um outro médium poderia doutriná-lo, não? Dona Teovina, por exemplo. Poderia. Mas esse caso específico, só quem pode resolver é você. Mas como é que eu vou me entender com quem não quer me entender ainda por cima com o espírito, né? Que aparece quando quer. Ele só aparece quando a tua mente permite. Divaldo, quantas vezes eu vou ter que repetir? Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona a chegada de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu tô atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, fica fácil imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, isso nunca vai ter solução. Tem solução sim. A solução, Divaldo, é o amor. Bom, fazer a direção do filme sobre a vida e a obra do Divaldo, né, realizar essa biografia, foi, antes de mais nada, um reencontro com a minha essência, assim, com o meu ser, para falar a verdade, assim. Então, a Viola Davis, né, a atriz Viola Davis, disse numa determinada entrevista que a gente tem 2 dias mais importantes na vida, que é o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobriu para que nasceu. Então, na realidade, quando eu estive em Assis, sob sugestão do Divaldo, Assis, na Itália, para visitar o Oratório de São Francisco, para visitar o lugar, a cidade onde Francisco de Assis nasceu e onde Joana de Ângeles teve uma encarnação como Santa Clara, eu entendi perfeitamente que eu não estava fazendo um filme que começou em 2017 ou 2016, não me recordo bem, mas eu estava fazendo um filme que começou há 800 anos atrás, em 1244, porque eu senti que tudo aquilo fazia parte de um projeto muito maior, né? A gente tenha mais filmes espíritas e que eles possam realmente modificar as pessoas no seu íntimo, de verdade, né? E você? Mas por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Você me induziu à morte. Isso não basta? Mas eu não lembro de nada. Mas continuo mesmo. Só trocou de corpo. E esse quem vai destruir sou eu. Acabe com esse ódio, com esse sentimento de vingança. Nunca!
Temos uma dívida de 400 anos. Olhe para mim! Olhe para mim! Essa dívida é de outra pessoa. Perdoe aquela pessoa. Perdoar 400 anos de ódio acumulado não te falta. Então me deixe pagar por isso. Eu quero pagar por isso. Eu quero pagar por Quer isso. pagar a sua dívida? Então mate-se! Pule e pague a sua dívida, mate! Eu vou me matar. Não, Divaldo. Matar-se nunca, meu irmão. O suicídio é o maior equívoco que você pode cometer na vida. Eu me matei por vergonha de ter sido traída. E hoje eu sou puro arrependimento. Olhe pra isso, Didi. Eu ainda sinto o veneno me queimando. A vida não acaba no túmulo. Minha mãe, não se lamente pela minha morte, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Tomara eu ver a senhora ficar triste, viu? A oração e o passe foram muito importantes para que eu entendesse que só o meu corpo morreu. Mas eu continuo vivo do lado de cá. O corpo físico, mesmo quando saudável, é um cárcere. Portanto, não permita que a minha morte física lhe traga desgosto. Sinta alegria, como uma mãe que vê um filho saindo da prisão. Por algum tempo eu ficarei sem o teu abraço, minha mãe. Mas daqui de onde eu estou, eu posso lhe ver. Posso dialogar com a senhora através do pensamento, comungar de suas emoções. Me comunicar com a senhora através de meu irmão. E sentir todo o amor que ainda existe por mim em seu coração. Não tenha medo da morte, minha mãe. Ela não tem poder para romper com os afetos. Do lado de cá eu lhe amo ainda mais. A vida é eterna e um dia estaremos todos reunidos novamente. Eu tenho alguns relatos, né? Os relatos sobre o impacto desse filme, principalmente sobre pais que perderam os filhos. E, obviamente, isso acontece a partir de acredito eu, de uma determinada fase, né? Essa fase desse luto eterno, né? Que se demora anos por anos por anos. E como Célia Diniz diz que Célia teve 2 filhos desencarnados. O Theo, que é representado nas mãos de Chico Xavier, né? A figura do Theo, o garoto é o Theo do filme. E mais tarde uma filha adolescente, né? Anos depois. E ela contou uma coisa que isso me impactou muito nesse processo, né? Porque eu fiz um filme, tenho filhos e para mim não dá para imaginar isso, né? Seria essa dor, por mais que a gente tentasse reproduzir ela dentro do filme. E ela falava desse processo dela, né? A Célia. E a Célia disse assim que às vezes encontrava mães que ainda estavam no sofrimento e o filho já havia partido, isso fazia 10 anos. E a Célia fazia uma reflexão que ela colocava que esse sofrimento já não era mais pela ausência do filho, né? Mas por um lugar de estar acostumado com aquela dor. E que precisava, a superação partia disso. E ela dizia que essa dor, na verdade, se transformava numa saudade, né? Não paralisava ela deixar de viver, né? Eu acho que isso é um processo que é individual, isso tem as singularidades, né, de cada um em referente ao que isso se representa, né, ao que esse fato se representa. Então, eu acredito que as pessoas que assistiram as Mães de Chico Xavier, elas assistiram em determinadas situações, né? Por mais que a situação fosse semelhante, por exemplo, essa como de ter um filho desencarnado, né? Cada uma delas tem a sua singularidade. Então, eu presenciei muitas falas a respeito desse impacto, né? Dessas famílias que perderam seus filhos, né? Entre aspas, e que ao assistir as Mães de Chico Xavier, conseguiram compreender, né? O filme conseguiu tirá-las de um determinado lugar de sofrimento, né? Então,
Eu acho que esse filme é muito importante também. Meus queridos pais, rogo que me perdoem por ter causado tanto sofrimento e dor a vocês. Agora, tudo está claro diante da memória. Mas antes não. Culpava os outros pelos meus erros e fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. E mais do que tudo, fui um covarde. A alegria de viver não fazia parte do meu espírito. Minha cabeça era um turbilhão de sombras, governado por ideias confusas e contraditórias. Raul, onde é que você estava, meu filho? Em lugar nenhum. Você andou se drogando, Raul? Não! Você tá bem, meu filho? Vai dormir, vai. Você acha que eu consigo? Não, Ace! Me deixe em paz! Não faça isso comigo, meu filho. Eu sou sua mãe. Mãe? Que mãe? O que tá acontecendo com você, hein? Me dá um tempo. Fala comigo, fala. A gente já não conversa mais. A gente só conversa com quem confia. Oh, meu filho. Me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Me deixe em paz. Me deixe em paz! Queria amigos, mas sentia uma imensa solidão. E eu ignorava de verdade que forças diferentes das minhas dominavam os meus pensamentos. Já não era mais dona do meu destino e agia sem saber que mãos invisíveis se juntavam às minhas. Ruth. Mário. O Raul tá aqui. Raul? Raul tá aqui? Ele se trancou lá no quarto. Num instante, tudo desmoronou diante de mim. Raul! Filho! Atentar contra a própria vida me fez encontrar um sofrimento ainda maior. Eu não sabia onde estava. Queria sair, mas não conseguia. Sofri por muito tempo. Por anos e anos intermináveis no mundo espiritual. Fome, frio, desalento e uma solidão infinitamente maior do que aquela que sentia. Até que minha vozinha, Ivone, veio ao meu socorro. Meu filho. Meu filho. É o Raul. Mário. É o nosso filho. Desde esse dia, tenho sido preparado para este encontro, que enche minha alma de luz e paz. Como é que tá se sentindo, Raul? Feliz. Muito feliz. Você tá pronto? Sim. Graças a você. Você pode corrigir seus erros, Raul. Agora só depende de você. É tudo que eu mais quero. Obrigado. Muito obrigado. Vamos. Minha mãezinha, lhe peço que não chores mais por mim. Ajude os necessitados e me perdoe do fundo de seu coração. Só a caridade e o perdão podem nos oferecer o caminho da salvação. A alegria desse momento, meu amado Pai, é eterna. Ficará conosco até o dia do nosso reencontro. Do seu querido filho, Raul.
Essas cartas, Mário, são o maior legado que o Chico está deixando. Você sabe o que ele falou sobre elas? Olha só. A tarefa de trazer conforto aos familiares em desespero por meio das cartas é a que mais me gratifica como médium. A importância do cinema espírita para o cinema brasileiro, eu acho que isso a gente pode levar para vários tipos de raciocínio, né? Espiritualista e espírita foi muito importante na época do cinema que estava sendo desenvolvido e vários nichos de mercado estavam aparecendo e, portanto, isso era necessário para justamente fazer uma resistência a um cinema americano, a um cinema estrangeiro que ocupava a maioria das salas e abria poucos espaços para o cinema brasileiro. Então, nesse sentido, olhando para esse viés, ele é muito importante, né? O filme Bate Coração, que é um processo dele belíssimo, então essa proposta veio da Estação da Luz a partir do teatro transcendental, né? Então, a Estação da Luz, através do Sidney, chega para mim para elaborar essa proposta de como a gente poderia fazer, né, transformar essas peças em filmes. Esse processo começamos a ver como trabalhar uma comédia que tivesse dentro do universo da espiritualidade. Porque, veja bem, havia duas tensões, né? Havia um texto de comédia que, apesar de ter uma figura do espírito, ela, em alguns momentos, elas tensionava mais externamente para aquilo que o espiritismo se colocava, né? Havia uma certa ética do que o espiritismo se coloca em relação à representação do outro, né? E o desafio do roteiro era juntar essas duas coisas, né? Criar uma situação mais harmônica de entendimento a partir disso. E o que teria ali, por exemplo, vinculado a algumas mensagens, que eu digo assim, mensagens humanas, que são espirituais, obviamente, no sentido do amor ao próximo, né? Eu acho que essa ideia do amor ao próximo, eu acho que é muito potente. Quando o Glauber Filho me fez o convite para colaborar com o roteiro do filme Bate Coração, eu vi que o desafio ia ser enorme. O imenso desafio de tocar em temas tão sensíveis, tão complexos, como a doação de órgãos, a questão da tolerância e do respeito às diferenças, mas de uma forma leve, bem-humorada, que a gente conseguisse tocar o público, comunicar, mas que fizesse chegar às pessoas essa mensagem de amor, de respeito. Tá de sacanagem. Rapaz, na verdade, Antônio Carlos, ele é Isadora Sunshine, que é a grande diva da noite gay. Isadora Sunshine, esse é Sandro, essa é Isadora Sunshine. Não. Isso é um absurdo. Como que ela pôde fazer isso comigo? Hein? Colocar o coração de uma bichinha. Fala baixo. Eu paguei o melhor plano de saúde da minha vida todos esses dias pra isso. Plano Plus. Essa doutora vai pagar. Calma. Desculpa, meu irmão. Calma. Respira. Fica tranquilo, respira. Se acalma. Fica um tempo aí. Fica um tempo que vai dar tudo certo. Calma. Aí a gente vai para a primeira experiência, né? Que é dirigir o Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Teve um ótimo resultado, né? De permanência nas salas, de bilheteria, né? Para o tamanho do filme. Então, isso, então, com esse resultado e também com uma estratégia de divulgação da Estação da Luz, né, que era uma estratégia diferente do que as distribuidoras estavam acostumadas a lidar com os filmes, né, fez esse filme crescer. E aí, nesse sentido, o Bezerra de Menezes passa a ser o marco, né, dessa fase do cinema espírita. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência, e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor. Aquele que a procura não por dever,
mas por saber que nela encontrará a paz do espírito. Dirigir o filme dos Espíritos foi uma delícia. Tivemos uma equipe extraordinária, ótimos técnicos, o pessoal da produção ralou muito, estava todo mundo muito afim do filme, muito afim mesmo. Tivemos atores extraordinários, Nelson Xavier, Sandra Corvelloni, Ed Fraser. Teve um desafio difícil de ser vencido, que foi reunir 5 curtas-metragens em uma outra estrutura narrativa, dando uma estrutura única, por assim dizer. Como primeiro foram escritos os curtas, escritos, filmados, editados, e só depois é que foi montado, que foi filmada a trama principal. Isso demandou um grande desafio para todo mundo, para mim que fiz o roteiro e para mim, para o Michel, que dirigimos a obra, mas foi um trabalho muito gostoso de fazer, do qual eu me orgulho bastante. A alma se une ao corpo no instante da concepção. O aborto é para o espírito uma existência nula e que ele vai ter que recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação, pois há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Pensa, Bruno, pensa. E você vai verificar que a vida que se inicia no útero pode ter um histórico de milhares de anos. E se tiver que vir doente? Que venha! Se tiver que reencarnar cheio de deficiências. A cura, Bruno, é pelas portas da maternidade.